Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Este vai ser o primeiro vídeo de 3, onde falaremos sobre problemas e soluções e tipos de desgastes no processo de furação com brocas com pastilha intercambiável, brocas com ponta intercambiável e brocas inteiriças de metal duro. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal e vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Como já dito, vamos falar sobre problemas e soluções e tipos de desgastes em alguns tipos de ferramenta no processo de furação. No vídeo de hoje vamos falar primariamente sobre as brocas com pastilha intercambiável. Um dos problemas mais comuns são problemas com furos maiores. Com uma broca rotativa, você precisa aumentar o fluxo de refrigeração, limpar o filtro e os furos de refrigeração da broca. Experimente uma geometria mais tenaz na periferia, mas mantenha a pastilha central mais dura. Já com brocas não rotativa, verifique o alinhamento no torno, gire a broca em 180 graus e experimente uma geometria mais tenaz na periferia, mantendo, como no outro caso, a pastilha central mais dura. Outro problema que pode acontecer são furos menores. Com brocas rotativas, aumente o fluxo de refrigeração, limpe o filtro e os furos de refrigeração da broca. Você pode também experimentar uma geometria mais tenaz no centro e uma geometria de corte leve na periferia. Já no caso das brocas não rotativa, quando ela é estacionária, verifique o alinhamento no torno, gire a broca em 180 graus e experimente uma geometria mais tenaz no centro e uma geometria de corte leve na periferia. Um terceiro problema seria o pino no furo, assim como mostra a imagem. Com uma broca rotativa, aumente o fluxo de refrigeração, limpe o filtro e os furos de refrigeração da broca. Experimente outra geometria na periferia e ajuste a faixa de avanço de acordo com os dados de corte recomendados. Reduza, se possível, também o balanço da broca. Já com uma broca não rotativa, verifique o alinhamento no torno, aumente o fluxo de refrigeração, limpe o filtro e os furos de refrigeração da broca, reduza o balanço da broca, se possível, e experimente outra geometria na periferia. Ajuste a faixa de acordo com os dados de corte recomendados. Um problema comum em furação é a vibração. Para reduzir este problema, reduza o balanço da broca e melhore a estabilidade da peça. Reduza também a velocidade de corte. Experimente outra geometria na periferia e ajuste a faixa de avanço de acordo com os dados de corte recomendadas. Pode ser o seu caso quando você tem uma máquina com um torque baixo. Este é um problema, torque insuficiente da máquina. Para resolver este problema, reduza o avanço e também escolha uma geometria de corte leve para assim reduzir a força de corte. Na mesma linha, sua máquina pode ter uma potência baixa e isso também é um problema, no caso, problema de potência de máquina insuficiente. Para resolver esse tipo de problema, reduza a velocidade de corte, reduza o avanço e escolha uma geometria de corte leve para reduzir a força de corte. Um outro problema é o problema de furo não simétrico. Este problema é quando o furo alarga no fundo devido ao entupimento de cavacos na pastilha central. Para resolvê-lo, aumente o fluxo de refrigeração, limpe o filtro e os furos de refrigeração da broca. Experimente outra geometria na periferia e ajuste a faixa de avanço de acordo com os dados de corte recomendados pelo seu fornecedor. Reduza o balanço da broca, se possível. Um problema muito comum que pode estar acontecendo com você seria a vida útil insatisfatória das pastilhas. Verifique as recomendações de corte. Sempre trabalhe na faixa indicada pelo seu fornecedor. Aumente o fluxo de refrigeração. Limpe o filtro e os furos de refrigeração da broca. Reduza o balanço da broca, se possível. E também melhore a estabilidade da peça e verifique a fixação da ferramenta. Verifique a ponta ou o assento da pastilha e o parafuso quanto a danos. Se estiverem danificado, pode ser a causa do problema de vida útil insatisfatória. Observe o desgaste típico para ações específicas, ou seja, antes de você ter que retirar a pastilha, verifique como ela vai evoluindo conforme o seu uso. Por exemplo, 10 peças, dê uma olhada na pastilha, mais 10 peças, dê uma outra olhada. E assim você vai verificar se a vida útil insatisfatória é causada por algum outro tipo de problema que esteja acontecendo. E selecione uma classe mais resistente ao desgaste, se possível, é claro, se o material permitir. Quebra dos parafusos da pastilha também é um problema. Para resolver esse problema, use um torquímetro para prender o parafuso junto com o lubrificante. Nunca use caninhos ou artifícios desse tipo. 1/4 de volta é mais que o suficiente. Outro problema comum é o acabamento superficial insatisfatório. É importante você dar atenção a este problema para um bom controle de cavacos. Reduza o avanço, se for importante manter o avanço, aumente a velocidade também. Aumente o fluxo de refrigeração, limpe o filtro e os furos de refrigeração da broca. Reduza o balanço da broca, se
se possível, e melhore a estabilidade da peça. Problemas de entupimento de cavacos nos canais da broca. Isso é muito comum em furos mais longos. Quando for causado por cavacos longos, verifique a geometria e os dados de corte recomendados. Aumente o fluxo de refrigeração, limpe o filtro e os furos de refrigeração da broca. Reduza o avanço dentro dos dados de corte recomendados e aumente a velocidade de corte dentro dos dados de corte recomendados também. Problema de deflexão. Este problema pode causar tolerância do furo fora da faixa, acabamento superficial insatisfatório, ou seja, marca de retração, desgaste no corpo da ferramenta e quebra da pastilha. Suas causas são forças de corte muito altas, que pode ser solucionado com uma escolha de geometria com raio de canto menor, redução do avanço e redução do avanço na entrada, e pode ser causado também por estabilidade insuficiente. Neste caso, aumente a estabilidade do seu processo, seja na fixação da ferramenta ou da peça, e escolha um corpo de ferramenta mais curto, ou seja, reduza o balanço. Problemas na formação dos cavacos. Por exemplo, materiais com cavacos longos, como aços inoxidáveis ou aços com baixo teor de carbono. Pode causar cavacos ruins e longos, ou seja, entupimento de cavacos, que pode ser causado por geometria incorreta e pode ser solucionado com a escolha de uma geometria mais ideal para o processo. Outro problema pode ser um acabamento superficial insatisfatório, que pode ser causada por uma velocidade de corte muito baixa, que é solucionado com uma velocidade de corte ideal, mais alta. E outro problema seria a quebra da ferramenta ou da pastilha, por conta dessa formação de cavacos longos. Neste caso, você tem que verificar que o seu avanço pode estar muito alto. Neste caso, diminua o avanço para resolver esse problema. E também temos problemas com materiais de cavacos curtos, que pode acontecer em aços normais. Esse tipo de cavaco ruim ou longo pode causar entupimento de cavacos, acabamento superficial insatisfatório e quebra da ferramenta ou da pastilha. Pode ser causada por uma ferramenta estacionária, por exemplo, quando você fixa no torno, por uma geometria incorreta ou velocidade de corte muito baixa e avanço muito baixo. Para solucionar, escolha uma geometria para baixo avanço, aumente o avanço e aumente a velocidade de corte, sempre dentro dos parâmetros passados pelo seu fornecedor. Você está gostando do assunto até aqui? Não curtiu ainda? Não se esquece, clica lá no gostei e vem comigo, vamos continuar o vídeo. A partir de agora vamos falar sobre tipos de desgaste em furação mais associado com brocas com pastilha intercambiável. Temos o famoso desgaste do flanco. O desgaste de flanco é o tipo de desgaste preferível quando balanceado, ou seja, se for para tirar a pastilha da broca, que seja por esse tipo de problema. O desgaste de flanco pode resultar em acabamento superficial insatisfatório, tolerância do furo fora da faixa e aumento de potência. Pode ser causado prematuramente por velocidade de corte muito alta e resistência ao desgaste insuficiente na classe, dependendo do material que você está usinando. Para resolver esse tipo de problema, diminua a velocidade de corte, se ela estiver fora dos padrões, e selecione uma classe mais resistente ao desgaste, aquelas mais ideais para o tipo de material que você está usinando. Outro tipo de desgaste que pode acontecer na pastilha, nas brocas com pastilhas intercambiável, é a craterização. Na imagem você pode ver que tanto a pastilha central como a pastilha periférica pode ter este tipo de problema. A craterização pode resultar em aresta de corte fraca, que pode causar a quebra da mesma e gerar cavacos ruins, acabamento superficial insatisfatório e aumento da potência. Ela pode ser causada quando a pastilha central recebe muitos cavacos abrasivo, que é o material da peça, e na pastilha periférica quando o desgaste por difusão é causado por alta temperatura, que pode ser pior para pastilhas PVD. Para reduzir esse tipo de problema ou eliminar, no caso da pastilha central, reduza o avanço, e no caso da pastilha periférica, reduza a velocidade de corte e selecione uma classe mais resistente ao desgaste, geralmente uma classe CVD, e selecione uma geometria mais positiva para a melhor formação de cavacos. Outro problema que pode acontecer também é a deformação plástica, seja por impressão ou por depressão, assim como você vê na imagem. A depressão ou a impressão da aresta pode causar controle ruim de cavacos, acabamento superficial insatisfatório e furo fora da tolerância. Ela pode ser causada por temperatura de corte muito alta combinada com alta pressão, ou seja, um avanço ou dureza da peça elevados, e resulta no desgaste de flanco ou craterização em excesso. Para diminuir esse tipo de problema, diminua o avanço, selecione uma classe com melhor resistência contra dureza a quente e diminua a velocidade de corte. Outro problema que pode acontecer é o lascamento na zona de corte. O lascamento na zona de corte pode resultar em desgaste de flanco exagerado e acabamento superficial insatisfatório. Ele pode estar acontecendo por condições instáveis, superfície
superfície irregular, classe com tenacidade insuficiente e geometria da pastilha muito fraca, além de fluido de corte insuficiente e inclusões de areia quando é feita a usinagem em ferro fundido. Para reduzir esse tipo de problema, melhore a estabilidade da máquina e da peça e da ferramenta, por exemplo, alterando o balanço e a fixação da ferramenta. Reduza o avanço na entrada, selecione uma classe mais tenaz, selecione uma geometria mais robusta, aumente o fluido de corte e no caso do ferro fundido, escolha uma geometria mais robusta e reduza o avanço. Outro tipo de desgaste comum seria as quebras. A quebra pode resultar em quebra da ferramenta e peça destruída. Esse tipo de desgaste pode acontecer por estabilidade insuficiente, corte intermitente, fluido de corte insuficiente, velocidade de corte muito alta ou baixa ou avanço muito alto, classe muito quebradiça e pastilha desgastada. Para reduzir esse tipo de problema, melhore a estabilidade, seja reduzindo o balanço da ferramenta, melhorando a fixação da peça e assim por diante. Reduza o avanço e escolha uma geometria mais tenaz, aumente o fluido de corte, ajuste os dados de corte com os dados passados para você pelo seu fornecedor, selecione uma classe mais tenaz para evitar a quebra e determine a vida útil da ferramenta segura na pastilha periférica. Você tem que ter uma ideia de quantas peças você vai conseguir fazer com aquela pastilha. Se você ir além da vida útil dela, ela vai quebrar naturalmente. O último desgaste que nós vamos comentar aqui é a aresta postiça. A aresta postiça pode resultar em acabamento superficial insatisfatório e microlascamento da aresta quando a aresta postiça for arrancada pelos cavacos e lascamento da aresta de corte. Pode ser causado por temperatura desfavorável, que vem da velocidade de corte, geometria de corte muito negativa, material pastoso e mistura de óleo muito baixa no fluido de corte. Para resolver esse tipo de problema, aumente ou diminua a velocidade de corte para controlar a temperatura. Selecione uma classe com cobertura. Selecione uma geometria mais positiva. Aumente a mistura de óleo e o volume de pressão do fluido de corte e assim conseguirá controlar a temperatura também. E você já teve algum desses tipos de problemas na sua oficina, no seu setor de usinagem? Se já, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. No mais, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.